Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa feira Caicó Criativa, a primeira feira virtual de economia criativa de Caicó, uma realização do portal caicocriativa.com.br, produção cultural da Sustor Produções e Referência Comunicação e patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte. Esse projeto foi contemplado no edital de economia criativa do Sebrae 2021. O tema da nossa feira é Botija, caça aos tesouros criativos. Nós queremos, durante toda essa programação, mostrar o potencial de Caicó para os negócios criativos. E é óbvio que, se nós estamos em Caicó, terra da carne e do queijo, precisamos também destacar esse potencial que nós temos para os queijos artesanais. Com muita alegria, nós da Feira Caicó Criativa recebemos aqui Adriana Lucena. Adriana, bem-vinda à nossa feira Caicó Criativa. É uma alegria contar com sua presença. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Adriana, que é referência nos estudos de queijos artesanais, tem se especializado, se dedicado atualmente a consultorias para queijos artesanais no Rio Grande do Norte, potiguar de nascimento, sertaneja de coração, cozinheira autodidata, pesquisadora e consultora de alimentos, e vem falar para a gente aqui hoje sobre queijos artesanais, o potencial que nós temos nessa área. Adriana, é com você. Muito obrigada, Diego. Vamos lá, vamos falar sobre os queijos artesanais do Seridó. Na verdade, a gente vai falar em queijo, vamos falar o que é queijo realmente, né? Na verdade, o queijo teve um desenvolvimento lógico inevitável lá há 10 mil anos atrás. Começou por acaso, né? Quando alguém encontrou o leite coalhado e resolveu comer aquela coalhada e achou gostoso. Mas depois observou-se que aquele era um meio pelo qual os elementos nutritivos do leite podiam ser preservados, podiam ser conservados e também transportados. Com certeza, nas caravelas que chegam ao Brasil em 1500, vinha queijo. Porque, como o queijo era um alimento riquíssimo em proteínas, de fácil transporte, com certeza chegou o queijo aqui, já em 1500, aí nas caravelas, porque era um alimento comum de ser transportado nas navegações. Pode passar. E aí, já que eu falei em 1500, a nossa história começa com o Pero Vaz de Caminha dizendo: eles não lavram, nem criam, nem há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nenhuma outra animália que costumada seja ao viver dos homens. Nós não tínhamos vaca, nem cabra, nem ovelha para fazer queijo. Isso foi trazido pelo homem branco quando chega para a colonização do Brasil. Pode passar. Olha aí o que eu falei. Nada nisso é nativo, mas incorporamos a nossa alimentação. E, com certeza, o leite está dentro aí, né, dos alimentos trazidos pelo português para fazer parte da história do povo brasileiro, porque nós incorporamos tudo isso. Você imagina o Seridó sem uma galinha caipira, aquele guiné maravilhoso, guisado nos dias de festa, o porquinho assado na brasa, o bode, o carneiro, né? Nossa carne de sol, nossos queijos. Pode passar. E assim, o Brasil foi formado, como a gente sabe, na beira da praia, né? Com a monocultura da cana-de-açúcar. E a criação de gado, que começou a ser feita ali no entorno da plantação de cana-de-açúcar, começou a incomodar, porque
o gado começou a comer a cana. E à medida que crescia a produção da cana, a criação de animais era empurrada para o interior, né? O gado seria esse instrumento de interiorização capaz de produzir riqueza e cultura, né? E aí inicia o ciclo do couro, do povoamento do sertão. O sertão começa a ser povoado pelo branco, né? pelo colono, pelo colonizador, por conta do ciclo do couro, por conta da produção de carne, né? Pode passar. E onde tem gato tem queijo, minha gente. Claro, é certo, já se fazia queijo na beira da praia, mas não para produção em larga escala e comercialização. Se fazia para consumo imediato ali dos engenhos, né? Tanto que se tem que o queijo de coalho já nasceu nessa época, na beira da praia, no entorno dos engenhos, um queijo muito mais fácil, muito mais prático e rápido de fazer e de consumir. Mas com a implantação das novas áreas de expansão da pecuária, surgindo os povoados, as vilas, né? A partir dos currais que se formavam, das fazendas que se formavam de criação de gado, também surgiram importantes feiras de gado, né? E também a produção de queijo de estoque era vendida nessas feiras. Onde estavam as grandes criações dos sertões, seja aqui na Caatinga, ou depois lá nas Gerais, nas Minas Gerais, que quando as minas falem, eles apostam na criação de gado, foi onde o queijo reinou nesse país, né? Tanto que as grandes produções de queijo de identidade estão no sertão, né? no semiárido nordestino e em locais de grandes criações nas Minas Gerais. Pode passar. E aí vamos falar de seridó especificamente, claro. O queijo no seridó significa muito mais do que um simples alimento, do que simplesmente um produto comercial. O seridó se tornou, o queijo no seridó se tornou tradição, história e cultura do seu povo. O complemento de renda, a agulha das mulheres. E aí eu gostaria de fazer uma observação muito interessante. Até meados do século XX, do século passado, as queijeiras no seridó eram comandadas por mulheres, porque o homem cuidava do gado, inclusive, para fazer a carne de sol, né? E a mulher comprava o leite ao marido para produzir o queijo. O queijo de consumo na fazenda, o queijo de coalho, que aí era diário, para o consumo diário da fazenda, para o café da manhã, para alguma coisa, as cascas servindo de tempero para as comidas do almoço, para o lanche da tarde, para a ceia da noite, né? O queijo de coalho sempre presente em todas as etapas. Mas se sobrava a produção do queijo de coalho da semana, ele ia ser vendido na feira no sábado, né? E o queijo de manteiga, que é o grande mistério. Ninguém sabe exatamente aonde, nem como, nem quem criou o queijo de manteiga. Até hoje eu não encontrei nenhum relato histórico, nenhum escrito dando conta e dando exatidão de criação do queijo de manteiga, da paternidade. Foi aqui, nesse lugar, fulano de tal, que criou o queijo de manteiga. O certo é que, a partir do século XIX, já existem vários relatos de produção de queijo de manteiga em diversas fazendas no seridó,
Existe registro do comércio do queijo de manteiga que ia, inclusive, para as grandes capitais, como Recife, que era a nossa grande capital no Nordeste, a nossa grande referência comercial, né? Um queijo de manteiga, inclusive com tamanho diferenciado, produzido no Seridó, que ia ser vendido em Recife. Mas não existe a precisão de quem criou o queijo de manteiga. Pode passar. E aí também tem uma curiosidade. Na verdade, do queijo de coalho, por que a gente só faz de vaca? Só ficou a tradição de fazer o queijo de coalho do leite de vaca, né? É porque o leite de cabra, o leite era destinado como a ama de leite, para os doentes, para os fracos, para os meninos fracos, né? E até recentemente o Ceará lançou, há uns anos atrás, um projeto Cabra Nossa, em combate à desnutrição, que se chamava Projeto Ama de Leite, né? De uma distribuição de cabra para o combate à desnutrição. Então, o leite de cabra ficou muito desse lado, e o leite que sobrava de cabra, geralmente era feito, o vaqueiro fazia o seu próprio queijinho. Então, era o queijo do vaqueiro. Talvez aí também não se tenha o hábito do queijo feito com leite de cabra no Seridó, talvez por um preconceito social, como era o queijo do vaqueiro. E aí a ovelha é que não tem nunca. Perdão, o som. O leite de ovelha nunca teve preferência, nem nunca foi consagrado no Seridó. Talvez porque entendesse que era um leite mais gordo, era um leite mais forte, e aí o leite de ovelha nunca teve chance, nem para fazer queijo por aqui, apesar que a tradição portuguesa, né? A tradição em Portugal até hoje é de queijo de ovelha e queijo de cabra. São raríssimos os queijos de vaca em Portugal. Né? O queijo de vaca em Portugal é famoso. É só na ilha dos Açores, e também tem na Ilha da Madeira o queijo de vaca, mas em Portugal continental, até hoje, queijo é de ovelha e de cabra, e não de vaca. Mas aqui foi exatamente o oposto, a vaca dominou. E ainda vale falar do queijo de manteiga, que era o queijo de guarda. O queijo de manteiga era o queijo que era usado para guardar para os períodos de seca, porque durava muito tempo, né? Eram guardados em jiraus, nas fazendas, inclusive para suportar os períodos de escassez. Existem relatos, inclusive, de pessoas que ainda estão vivas e que relatam que via queijo ser cortado a machado com 2 anos de idade, queijo de manteiga, né? E dentro tinha um miolo muito bonito, vermelho, que era usado para consumo, uma iguaria até, mas que a ideia não era a maturação do queijo de manteiga, e sim guardar para o período de fome. Pode passar. Bom, ao longo desses tempos todos, né, eu falei aí, começa a nossa colonização dos sertões no final do século XVII, começo do século XVIII,
E quando a gente chega no final do século XX para o início do século XXI, a gente se depara com os queijos artesanais que são banidos pela pasteurização. A obrigatoriedade da pasteurização do leite para a produção de queijo, o que aí desvirtua a receita tradicional e original. A partir do momento que se pasteuriza um leite para fazer um queijo tradicional, ele deixa de ser o queijo tradicional, ele deixa de ser o queijo original daquele povo, porque na origem ele não era pasteurizado, ele era de leite cru, não é? Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer produção queijeira, em qualquer lugar do mundo. A partir do momento que se pasteuriza o leite para a produção de um queijo tradicional, ele deixa de ser aquele queijo. Deveriam dar outros nomes, né, para o leite pasteurizado. Mas os queijos tradicionais só existem de leite cru. A outra coisa é que os queijos tradicionais foram desvirtuados pela ganância. E quando eu falo assim, de uma forma até meio bruta, que eles foram desvirtuados pela ganância, é que eles não tinham mais como competir. Os artesãos de queijos do Seridó não tinham mais como competir com a grande indústria de queijo. Estou falando da indústria mundial, né? Vários queijos diferentes e pasteurizados que invadem o mercado, principalmente através dos supermercados, que se tornam populares, baixando um custo ou trazendo queijos com baixíssimo custo. E, infelizmente, o produtor artesanal de queijos do Seridó tinha que entrar nessa competição que termina baixando a qualidade e desvirtuando até, não é, o seu queijo tradicional, a sua receita tradicional de queijo para competir no mercado. Por outro lado, a pressão do inox, né? A indústria do inox faz um lobby imenso mundial dizendo que o cobre é ruim, que não deve ser usado para vender inox. Existe uma pressão imensa nas instituições de fiscalização e até de capacitação para produtos lácteos, para que o inox imperasse nas indústrias de queijo, ou mesmo que não fosse indústria, né? Até no artesanal havia aí essa pressão. Então, eu digo que os tachos de cobre foram furados pela pressão e obrigatoriedade do uso do inox. Pode passar. E aí você me pergunta, Adriana, só existe queijo de manteiga feito no tacho de cobre? O cobre tem uma lógica de temperatura diferente do que o inox. E com certeza é muito melhor o queijo de manteiga feito no tacho de cobre para quem está trabalhando o queijo, para quem está, inclusive, mexendo o queijo, o tempo é reduzido, mas não que no inox ele deixe de ser queijo de manteiga. Porque queijo de manteiga é um produto feito com leite, soro fermento, que é o soro do dia anterior, né? Também conhecido em Minas Gerais como pingo, sal e a manteiga da terra, que é acrescentada para criar esse fantástico queijo único e exclusivo dos sertões do Seridó. Quando eu falo salve o queijo de manteiga, é que nós podemos resgatar a receita original, inclusive a partir do consumidor. O consumidor que ama sua cultura, que ama sua tradição, que ama sua terra, né? Buscar esse queijo de novo, o queijo antigo, o queijo tradicional, sem nenhum aditivos químicos,
sem glúten, feito da forma tradicional, mesmo com todos os cuidados hoje, mesmo feito no tacho de cobre, mas sem os aditivos químicos e outras coisas que são acrescentadas para diminuir o valor do queijo, diminui o valor da cultura do povo. Você não está comprando só um queijo barato, você está comprando um queijo que envergonha a cultura do seu povo. Então, eu clamo para que salve o queijo de manteiga, busque o queijo puro. Já existem vários produtores no Seridó resgatando essa receita com um valor agregado muito mais alto do que o preço comum do mercado, né? E esse resgate passa por muitas etapas, por muitas coisas. Por exemplo, o cincho de madeira, aí nesse caso, o cincho, como eu falei, daquele queijo que era levado para Recife, o cincho de 8 quilos, né, do queijo de 8 quilos. Um queijo que era guardado em giral, hoje já sendo trabalhado como queijo maturado, já que as pessoas começam a conhecer os queijos maturados e admirar os queijos maturados, por que não aproveitar a oportunidade do mercado de queijos maturados e aquele queijo que era guardado no giral por um mês para ir para Recife, ser resgatado e ser vendido com um valor muito maior, com valor agregado, como um queijo maturado, com sabor espetacular, com novas perspectivas de mercado e sem desvirtuar a sua história, a cultura do seu povo. Pode passar. Acho que estou terminando aí, né? Até adiantei um pouco o tempo, mas esse é meu apelo. Me ajude a defender o queijo artesanal. Me ajude a divulgar a cultura do seu povo, do povo do Seridó, do povo do Caicó, porque se o Seridó faz queijo, Caicó é quem tem sempre a fama. A gente chega no mercado em Recife e vê um queijo de manteiga e pergunta: que queijo de manteiga é esse? E ele diz: veio de Caicó. Não, não foi, foi um queijo feito em Pernambuco, né? Foi feito queijo em Pernambuco de péssima qualidade, mas que para agregar valor, para ter orgulho e dizer que aquele queijo é bom, é legítimo, se diz isso é um queijo de Caicó. Eu vi isso, inclusive, no Brás, em São Paulo. No Brás, né? Que é o grande mercado de comidas de iguarias nordestinas em São Paulo. Um queijo de manteiga feito na Bahia, que eu sabia que era feito na Bahia, né? Sabia exatamente de onde vinha, e o cara dizendo que era de Caicó, com o orgulho, né, do caicoense, de seus queijos, de suas carnes. Então, eu clamo a vocês, vamos resgatar o queijo tradicional, o queijo de manteiga original, pelo consumo. Você, como consumidor, busque esse queijo, né? Para a preservação da sua história, para a preservação da sua cultura. Fantástico. Adriano, eu queria aproveitar esse momento e queria que você desse algumas dicas de como o consumidor reconhecer um bom queijo de coalho e um bom queijo de manteiga. Já vi essas suas falas em outros locais e fiquei muito curioso sobre isso aí. Quais dicas poderia dar para o consumidor saber reconhecer um bom queijo? Sobre o queijo de coalho, é muito interessante. Primeiro que nós temos a tradição de assar o queijo de coalho. E o queijo de coalho é o queijo que assa, né? Assa sem derreter, sem desmanchar. Mas a primeira
identificação do queijo de coalho é visual, inclusive para a segurança de alimentos, para a sanidade. Para ter certeza que aquele queijo de coalho é bom, é saudável, ele tem que ser totalmente compacto, não ter furinhos. Quanto menor os furos e a maior quantidade de furos, mais perigoso esse queijo é. Porque aqueles microfurinhos, principalmente em quantidade, indicam a presença de cloriformes fecais. Então, tem que ser um queijo lisinho por dentro ao partir, lisinho, compacto, né? Depois, se você comer cru, tira uma fatia fina, né? E ele tem que ter um barulhinho. Eu gosto de fazer o barulhinho, as pessoas Um acham engraçado. ringido. O ringido, Um exatamente. Tem que ringido. fazer nheque, 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 né? Tem que ter aquele rangidozinho, né? De borrachudo, mas isso é uma característica muito boa para o queijo de coalho. E, por fim, que ele asse perfeitamente, sem desmanchar, sem precisar de nenhuma gordura. O queijo de coalho bom e perfeito, ele não precisa de gordura para assar. Ele assa. Ele, inclusive, vai ao espeto da churrasqueira sem se desmanchar, né? E já existe muitos bons queijos, já existe não, sempre existiram muitos bons queijos, mas agora com um cuidado muito maior de grandes queijeiros, inclusive em Caicó, produzindo esses queijos de coalho de excelência. Em relação ao queijo de manteiga, aí é a principal característica do queijo de manteiga. Eu esqueci de dizer a primeira coisa lá para o queijo de coalho vale também, minha gente. Tanto para o queijo de coalho como para o queijo de manteiga. Nenhum queijo se come gelado, mas nenhum mesmo. Nenhum de nenhuma qualidade de nenhum lugar do mundo. Nenhum queijo deve ser consumido gelado. Vocês não estão comendo picolé, sorvete, nada disso, não é queijo. Queijo tem que estar em temperatura ambiente. Principalmente o queijo de manteiga. Se ele está na geladeira, tire da geladeira. Pelo menos deixe meia hora respirando. Se você não tem abafador, bota um paninho. Antigamente tinha até os paninhos só para queijo, para cobrir os queijos, né? Então, deixa ele ali meia hora respirando, chegando à temperatura ambiente. Você vai cortar a talhada do queijo de manteiga e cortar em tirinhas compridas de mais ou menos um dedo. Assim. Coloca na boca e ele não pode pregar no céu da boca. O queijo de manteiga perfeito, ele praticamente esfarela na boca. Ele não cola no céu da boca, ele não tem maciez. Esse é o grande diferencial do queijo de manteiga para qualquer outro queijo produzido no mundo. Ele Fantástico. não tem maciez, ele deve ter um esfareladinho. Mesmo que não seja muito esfarelado, né? Mas colar no céu da boca, aí é o grande diferencial para se identificar um queijo de manteiga de qualidade. Eu queria abrir um espaço, Adriana, para você citar. Vamos citar aqui pessoas, queijeiros do Seridó, que têm feito bons queijos de coalho de manteiga. Fique à vontade para citar. A gente sabe que tem uns cases aí que, inclusive, o Sebrae leva para participar de feiras, como recentemente a Festa do Boi. Diego, eu vou lhe pedir perdão, mas eu não vou citar, não. Porque assim o meu é grande. Vai que eu esqueça alguém. Então a gente pede para as pessoas acessarem o site queijosdoseridó.com.br. Inclusive lá o Sebrae fez uma relação. Adriana, você falou uma coisa muito interessante aí de queijos vistos por aí afora que levam o nome de Caicó e que a gente sabe que não são de Caicó. Recentemente, o Bordado fez um movimento de buscar a indicação geográfica, o selo de procedência da indicação geográfica, a partir da associação, do comitê de artesãos do Seridó. Seria uma ideia a se avaliar para os queijos, para ter também essa proteção do nosso produto artesanal, buscarmos a indicação geográfica para os nossos queijos? Agora é muito
novo para pensar nisso, Diego. Acho que uma associação, começar a se buscar o associativismo, como o mundo todo, né, se volta hoje para o associativismo. Sim. Acho que o primeiro passo para queijos é buscar essa unidade através de associação. E, a partir daí, se começar a estudar a possibilidade de uma indicação geográfica. Mas acho que, antes da possibilidade de uma associação que seja voltada especificamente para os queijos tradicionais, porque só é indicação geográfica se o queijo for literalmente tradicional, né? Acho que tem um caminho aí a se percorrer. Fantástico. Adriana, muito obrigado por sua participação aqui em nossa Feira Caipo-Criativa. A gente está torcendo que nas próximas edições a feira seja presencial e a gente tenha muito queijo presente nessa feira também, além da sua presença. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço, Diego. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre é bom falar nos queijos. Agradecemos a Adriana, ela participou de diversas lives do Sebrae, você encontra também lá no canal do YouTube do Sebrae. Manda um abraço bem especial também para Kessiano e para Pedrinho, que são entusiastas aí dessa discussão sobre os queijos artesanais de Seridó. Nós finalizamos aqui essa programação com a Adriana Lucena e convidamos vocês para continuarem conferindo a programação da nossa Feira Caicó Criativa nessa primeira edição, a feira que é patrocinada pelo Sebrae Rio Grande do Norte, por meio do edital de Economia Criativa 2021. Um abraço a todos e continue acessando caicócriativa.com.br. Forte abraço.